eu tomei conhecimento e contato com toda essa realidade do processo revolucionário marxista já na barriga da minha mãe. Eu nasci em 64, meu pai militar. O pai chegou ao posto de general, o último comando dele foi o Comando Militar do Sul. Na época era o Terceiro Exército aqui em Porto Alegre. Meu pai comandou o Terceiro Exército de forma interina, porque ele foi para a reserva a pedido em 1974. Ele comandava a 6ª DE e acumulou o comando do Terceiro Exército na época. Então, e o pai era um estudioso desse assunto. É cadeira e é objeto de estudo na Academia Militar das Agulhas Negras e depois nas escolas, na ESAO, na escola preparatória, na ESAO e na ESM, a Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, essa questão da guerra revolucionária, o processo revolucionário cultural marxista, todas as técnicas usadas pelos comunistas para dominarem o ambiente onde eles atuam, né, e conseguirem, então, ao final desse processo, o seu intento, que é a instalação da república sindical, ou, enfim, do governo totalitário comunista. Né? Por isso que não causa espanto, as pessoas têm que ter esse discernimento de que as coisas não acontecem por acaso, tudo é milimetricamente planejado pelo comunista, né, pelo marxista. Essa questão das ruas, né, as ruas e esse manejo de massas nas ruas, ou o manejo de plateias, né, através do uso das claques, essas são todas técnicas dominadas pelo movimento revolucionário. Absolutamente dominadas, eles sabem manejar isso muito bem. Essas manifestações, ditas manifestações populares, na realidade não são manifestações populares, elas podem ter tido até, no começo, lá no seu embrião, uma vontade popular, não uma vontade popular, mas que foi imediatamente sequestrada pelo processo revolucionário, que tomou conta e esvaziou o seu sentido e colocou ali outra realidade, uma realidade vinculada aos interesses da Revolução. Né? Então, é mais ou menos como aquela história do Chapeuzinho Vermelho, né? O Chapeuzinho Vermelho vai bater na porta da casa da vovó e a vovó aparece, mas na realidade é o lobo que está ali, disfarçado, né? Então, me veio muito essa imagem na frente quando me lembro desses movimentos lá de 2015, com o pessoal do MDL, vem para a rua, não sei o quê, todos eles movimentos custeados pelos partidos políticos, né, que estão no poder, né, e que sequestram a vontade popular e vão lá entregar, então, para o lobo disfarçado de vovó, aquela que supostamente seria a reivindicação do povo, e que não é nada disso, né? O povo não está querendo nada, o povo quer acabar com o sistema, não é mais possível que o Brasil conviva nessa situação. Né? São duas atuações, uma atualização, vamos dizer assim, do processo revolucionário para o momento atual no Brasil. Nós poderíamos dizer o seguinte: tem duas frentes de atuação. Uma é o Deep State, né, que é um Estado dentro do Estado, né, que ele funciona pela produção legislativa, né, vejam bem, o aspecto legal, né? Produção legislativa. Então, o Estado todo aparelhado, aqui mais especificamente o Poder Legislativo, Congresso Nacional e tal, produzindo leis que são contrárias aos interesses da nação. Produzindo leis que são muitas vezes aprovadas a toque de caixa, votadas na madrugada. Agora, nos últimos 90 dias, tem sido flagrante essa realidade, né? Uma porção de projetos de lei vindo a furo aí, né? Que vão se tornar lei, né? Alguns que já são lei, que vão entrar em vigor, como o novo Estatuto do Migrante, que depois a gente vai dar uma faladinha também. Então, o Deep State funciona pela essa produção legislativa, que é contrária aos interesses da nação,
e uma produção legislativa fabulosa, né, que as pessoas nem chegam a tomar conhecimento dessa enxurrada de leis que são colocadas em votação e são aprovadas. Sequer os congressistas, muitas vezes, tomam conhecimento daquilo que está sendo votado, né? Como, por exemplo, a senadora do Rio Grande do Sul aqui, que instada sobre a aprovação da nova lei da migração, confessou que não sabia exatamente o que se tratava, e votou, e foi aprovada, né? O novo Estatuto da Migração está aprovado, foi sancionado pelo presidente Temer, entra em vigor final do mês de novembro. Tá? Então, a produção legislativa e a infiltração de elementos vinculados ao processo revolucionário em pontos chaves da estrutura organizacional do Estado brasileiro. Tá? Nos três poderes, naquele aparelhamento que se chama o Estado ampliado, né? São as ONGs, as OCIPs, os 18 mil sindicatos, né? Que é uma terceirização, assim, muitas vezes, daquele ofício que seria privativo do Estado, que é terceirizado para esses institutos, né? Totalmente dominados pelos elementos revolucionários, tá? Que fazem, muitas vezes, fazem vezes do Estado brasileiro, né? E dentro do Estado brasileiro, dos poderes e de todas as organizações que o Durval falou, hospitais públicos, polícias, não sei o quê, elementos infiltrados em postos-chave, né? Para quê? Para que, de forma organizada, no momento definido, através de um comando central, todos entrem em ação a um tempo só em todo o território nacional. Não é? É o que a gente tem verificado que vem acontecendo muito. Né? Esses elementos são definidos dentro do processo revolucionário, na guerra revolucionária, como companheiros de viagem. Né? Eles são elementos colocados nesses pontos chaves para atuarem quando provocados, né, em prol do processo revolucionário, e eles são iludidos, eles são companheiros de viagem que, no momento do fechamento do regime, no momento subsequente ao fechamento do regime, eles vão ser eliminados. Né? Isso não é invenção, isso está escrito, o processo revolucionário se faz dessa forma. Né? Os companheiros de viagem, tem os idiotas úteis, como é falado aí também, mas os companheiros de viagem, após o fechamento do regime, são defenestrados. Mas, no momento, eles estão atuando e estão servindo, então, a causa. Nessa parte da produção legislativa, vamos dizer, que é um dos vieses de atuação do Deep State, né, nós temos, vamos dizer, a produção legislativa. Então, o pessoal pode se dar conta com bastante clareza. Por exemplo, tributação. Né? Tributação. Nós temos na Constituição Federal a regulamentação de tributação. Tá? Nós temos um emaranhado legal que respeita a questão tributária, que é uma coisa extraordinária. Ninguém sabe, ninguém está atualizado com isso, não consegue, porque são produzidas normas todo dia, né, de formas a colocar sempre o empresário, sempre ou o produtor rural ou o empresário urbano na ilegalidade. Porque é impossível a pessoa tomar conhecimento de todo esse emaranhado legal que é produzido todos os dias, né, através de normas tributárias. Tá? Estamos numa carga tributária que se aproxima de 50% do PIB. Tá? Ou seja, um processo expropriatório que vem há mais de 30 anos. Né? A carga tributária vem aumentando. O que é isso? A carga tributária aumentando é o Estado se apropriando, né, da riqueza produzida pela nação. Né? Isso o que é? Isso é socialismo. Né? O Estado
se apropriando lentamente da riqueza, ele vai se apropriando dos meios de produção, mas de maneira legal. De maneira legal. Esse é o tal do Deep State, né? Nós vemos aí uma Constituição Federal de 88 com 250 artigos, mais 97 artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias, e emendas constitucionais nós estamos com 97 emendas constitucionais, no emaranhado legal, que é impossível. O empresário hoje está sempre na ilegalidade, qualquer um de nós está sempre na ilegalidade, porque mudou agora a emenda não sei o quê, agora a norma tributária diz isso, a lei ambiental diz aquilo, agora não pode mais arrancar o espinheiro ali, porque é protegido por não sei o quê, não pode matar o passarinho, o anu que está comendo a lavoura, porque a lei agora não sei o quê. Ou seja, é um ataque legal, né? Então, muitas vezes a gente fala com pessoas que, não, mas o comunismo não existe mais. Por quê? As pessoas têm em mente o processo revolucionário comunista como ele se deu no início do século XX, na Rússia, por exemplo, onde o poder foi tomado de maneira violenta, né? Com batalhas físicas, né? Sem se dar conta que depois, na metade do século XX, com a entrada do pensamento gramsciano, né, que Antônio Gramsci, que é esse comunista italiano, que a partir das publicações lá na sua obra Caderno do Cárcere, revelou que para o comunismo entrar nos países ocidentais, né, cuja a base cultural deriva de uma moral judaico-cristã forte, tem a questão da família como a base, a célula da sociedade, a família, né, regularmente constituída, tem a espiritualidade, tem, enfim, a crença em Deus e tal. Era preciso uma maneira diferente de se entrar aí, né? Tinha que se entrar dentro dessa sociedade, por dentro dessa sociedade, através dos processos legislativos, através da imprensa, da mídia, dos meios culturais, artísticos, enfim, para quê? Para destruir a sociedade de dentro para fora. É isso que vem sendo feito, né? Então não tem tiro, né? Por enquanto não tem tiro nenhum, né? Morrem 100 mil por ano, né, no Brasil, né? 70 mil homicídios, né? E mais os 20 mil desaparecidos, dos 100 mil que são sequestrados, 20 mil desaparecem. Tá? E o restante na fila do SUS e outras barbaridades aí nas estradas, acidentados, né, por conta da falta de investimento em estrutura. Normatização tributária, falei, normatização previdenciária, um emaranhado extraordinário, que não se compreende mais nada, né? A previdência sempre quebrada. Não há dinheiro, o trabalhador contribui, vai morrer contribuindo, não se aposenta, né? Para isso tem um estudo interessante, para isso aproveita-se, o Instituto von Mises publicou um estudo feito, uma contribuição previdenciária média, né, ao longo do período dos 30 anos, 35 anos que a pessoa se aposenta. O que isso representaria numa aplicação financeira? Eles usaram o índice de poupança, o reflexo, o que isso ia gerar no final desse período de volume financeiro com capacidade de geração de renda para essa pessoa, né, que se aposentou, que contribuiu esse período todo, né? É uma coisa fabulosa, são valores 5, 6 vezes superiores ao valor que é oficialmente apregoado. Isso utilizando a caderneta de poupança como remuneração, né? Então, ou seja, dinheiro tem. O problema é que o dinheiro é levado para outros lados, né? A gente sabe como é que funciona. Dentro dessa questão da produção legislativa, como parte do Deep State, a legislação ambiental é uma coisa extraordinária. Nós agora no agronegócio, nos últimos 30 dias, viemos acompanhando
o ataque que a classe produtora tem sofrido. Né? Esse ataque começou já há muitos anos, desde a Constituição de 88, né? Que tirou propriedade privada sobre águas, veio a legislação das águas lá em 97, então definindo que a água é de bem de uso comum do povo. Né? Então, a partir do ano que vem, provavelmente, os produtores vão ter que pagar pelo uso da água na lavoura e para matar a sede dos animais. Tá? A expropriação de patrimônio privado do produtor rural através do Código Florestal, o pessoal da cidade não sabe disso. Né? 20% do patrimônio privado do produtor rural foi expropriado pelo Estado. Né? 20% para quê? Para a tal da reserva legal. 20% ali daquele seu patrimônio não é mais seu, é do Estado. Né? No entanto, o senhor não pode usar, não pode usufruir daquilo, mas não vai ganhar nada por isso, mas tem que manter, tem que cuidar. Fora as áreas, as APPs, as áreas de proteção, por exemplo, beira de rio, faixa de beira de rio, com extensões grandíssimas, aí, que não pode fazer nada. Ou seja, se você pegar uma propriedade rural aí que é beira de rio, eu vou dizer, assim, sem medo de errar, que 30% dela foi confiscada pelo Estado. Né? Então, legislação ambiental, Código Florestal, Código das Águas. Tá? Soma-se a isso a questão dos parques nacionais, das reservas indígenas, das unidades de conservação, dos quilombolas, todas instituições, criadas através da lei, mas que promovem uma expropriação, do patrimônio privado. Tá? E assim, a gente, pasmem, eu falei no hangout passado, que 65% do território brasileiro é ocupado por essas reservas indígenas, quilombolas, isso que eu falei, reserva legal, não sei o quê, áreas de proteção e tal. 65%, minha gente, foi expropriado. Tá? Patrimônio público, patrimônio privado que foi expropriado. Tá? E isso são dados que estão à disposição no Centro de Inteligência Territorial da Embrapa, tá? Com sede em Campinas. Entra no site lá que vocês vão ver a destinação, o percentual do território nacional que está destinado a esses organismos aí que eu falei. Tá? A atuação das ONGs, né? Dentro também do Deep State, aí agora com essa ramificação do Estado ampliado, né? As ONGs são centenas de milhares de ONGs no Brasil, né? Financiadas com dinheiro internacional, as ONGs ambientais com muita grana, Jorge Soros, Grupo de Bilderberg, organizações internacionais, financeiras internacionais poderosíssimas, botando muito dinheiro lá, tá? Com o objetivo de ir tomando o nosso país. Tá? Essas ONGs, agora, recentemente, receberam mais uma grande vantagem, também através de um processo legal, um decreto 962707, originário do Ministério do Meio Ambiente, que é a indústria da multa no campo. Né? Através desse decreto, se aplica multas estratosféricas no produtor rural que infringir determinadas normas criadas por eles, tá? E com multas milionárias, dando desconto. Né? Tu ganha 30%, 35% de desconto na multa se aplicar o dinheiro na recuperação de área degradada. Agora, ganha 60% de desconto nessa maldita multa aplicada pelo Deep State, se o produtor canalizar esse recurso para uma ONG ambientalista.
Ou seja, não basta o dinheiro que o Jorge Soros e que o grupo de Bilderberg, e que os socialistas fabianos botam nessas ONGs aí para surrupiarem o patrimônio do Brasil. O governo brasileiro, né, concede mais essa benesse, então, para as ONGs ambientalistas. Isso tudo, então, é o que a Valéria referiu em algum momento de terrorismo de Estado, né? Terrorismo de Estado. Nós estamos sofrendo um ataque daqueles que deveriam cuidar dos interesses da nação brasileira. O Deep State atua, então, dessa forma, com produção legislativa e infiltração dos companheiros de viagem em postos-chave. E nós temos também o Estado paralelo propriamente dito, né? Esse, sim, à margem da lei, que são as áreas de exclusão, né, dominadas pelos narcotraficantes, né? Os narcotraficantes, então, nessas áreas de exclusão, e também do Estado paralelo, os ditos movimentos sociais, né? MST, MTST, não sei o quê, O MST, um coletivo anônimo, né? Sem personalidade jurídica, né? Não pode ser criminalizado, mas pode receber dinheiro público. Sabe? Então, minha gente, essas duas forças, o Deep State, né, Estado dentro do Estado, promovendo o terrorismo de Estado contra a nação brasileira, e mais o Estado paralelo, né, que esse é da margem também, narcotraficantes e os movimentos sociais, agindo em conjunto contra os interesses da nação brasileira. Veja bem que é o retorno, né? A gente obtém esse tipo de retorno, né? É no sentido de conscientizar a todos do tamanho do problema, da dimensão do nosso inimigo, né? Os nossos impostos não retornam para a nação brasileira em forma de benefícios. Eles retornam dessa forma. Retornam através das ações do MST, retornam através das ações das ONGs ambientalistas, retornam através das ações terroristas do Estado, quando faz essa produção legislativa extraordinariamente complicada e que age contra os interesses da nação, quando deveria agir com vistas ao bem público. Né? Enfim, esse é o retorno que nós estamos tendo. Então, é preciso que todos compreendam que não há uma solução institucional para o Brasil. Lamentavelmente, não há mais uma solução institucional. Por quê? Porque o Estado está totalmente aparelhado, está totalmente infiltrado, está totalmente a serviço do processo revolucionário marxista. Eles conseguiram, diferentemente de 64, quando a Contra-Revolução combateu um processo revolucionário ainda incipiente, né? Hoje, não. Hoje eles estão no poder. Eles estão no poder e estão atacando cada vez mais, fechando o cerco sobre a nação brasileira, com vistas ao fechamento do regime. Né? Isso, na nossa sensibilidade, está muito próximo de acontecer. Eu acho que, num segundo momento, vamos falar sobre a lei do imigrante, que me parece que é um ponto delicado com relação a essa nossa ideia de fechamento de regime, ao fim ou ao fecho desse processo revolucionário, né, que a gente vem anunciando. Mas, então, é preciso que as pessoas tenham isso muito claro em mente. Não há saída institucional. Há eleições, não tem como... no processo eleitoral também está totalmente fraudado, está totalmente aparelhado. Né? A gente viu na eleição passada 23 pessoas fechadas numa sala, fizeram o escrutínio dos votos, sem fiscalização, sem nada. Enfim, urna eletrônica, essa coisa toda não existe mais, minha gente. Lamentavelmente, eu faço aqui a figura para as pessoas verem.
da questão do armário da vovó. Aquele armário que a vovó tinha, muito antigo, e a vovó queria sempre conservar o armário. Não, vamos, tá meio caindo, vamos botar um pezinho aqui no armário, a gente ajeita o armário. Não, ajeita aquela porta ali do armário, não sei o quê. Ah, agora vamos ter que trocar o fundo do armário. Tá, troca o fundo do armário. Bom, nós chegamos num ponto que o móvel da vovó não tem mais arrumação, porque ele está totalmente tomado pelo cupim, num sistema de vasos comunicantes, né, que destruiu o armário da vovó por dentro. Né? Com essa imagem, eu acho que a gente consegue bem enxergar a situação do Estado brasileiro. Tá? Não tem mais recuperação. Lamentavelmente, a gente fala isso com pesar, né? Porque nós falhamos, cada um de nós com a sua parte, né? E chegamos onde nós estamos. Né? Então, é preciso que, em primeiro lugar, a gente tenha a sabedoria de reconhecer o nosso inimigo. O inimigo é esse aí, esse monstro, né? Com várias cabeças aí, essa hidra. Né? Temos que ter a coragem de enfrentá-lo. Né? E como no juramento do Guerreiro do Céu, né, a astúcia para dissimular, a paciência para emboscar, né? E temos que desferir um ataque fulminante a ele. Como que nós vamos desferir esse ataque fulminante ao inimigo? Através da ação do nosso braço armado, das Forças Armadas Brasileiras, que são o povo em armas, um corte vertical da sociedade brasileira, onde lá estão representados todos os segmentos da sociedade brasileira, tá? Para que a gente dê um basta nessa situação. Né? Não há outra forma, não há outro caminho. Esse é o motivo pelo qual nós estamos fazendo a manifestação dia 12 em frente aos quartéis. Tá? Outros dias, outros locais, toda manifestação é válida, mas a manifestação em frente aos quartéis com o objetivo de chamar as Forças Armadas para elas promoverem a demissão governamental dos três poderes, uma asepsia geral do Estado brasileiro, esse tem que ser o objetivo. Tá? Esse tem que ser o objetivo. Não há que se falar em intervenção pelo 142, não há que se falar em intervenção por tempo determinado, não, minha gente, não existe. Qualquer um desses outros dispositivos são dispositivos legais, que existem dentro do arcabouço legal que nós queremos destruir. Tá? Então, nós temos que usar o que a nossa base é o direito natural. Vamos nos insurgir contra todo esse arcabouço legal injusto produzido nos últimos 30 anos, né, que quer destruir a nação brasileira, para implantar aqui uma nova ordem. Tá? Nós temos que nos insurgir através da ação das Forças Armadas. Eles que têm o poder de fogo e a responsabilidade e o dever de proteger a nação brasileira.